Olá, façamos a leitura hoje de Gênesis capítulo 31, capítulo 32 e capítulo 33. Deus manda Jacó tornar a terra dos seus pais. Então ouvi as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: Torna-te à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó, chamou a Raquel e a Léa ao campo, ao seu rebanho, e disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo. E vós mesmas sabeis que, com todo o meu poder, tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão teu salário, então todos os seus rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e mo deu a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi, em sonhos, que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus, em sonhos: Jacó. E eu disse: Eis-me aqui. E disse ele: Levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho. São listados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Leia e disseram-lhe: Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas, pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus tem dito. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padarã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquiar suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. E esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo que tinha, e levantou-se e passou o rio, e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. Labão prossegue atrás de Jacó. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo seus irmãos e atrás deles seguiu o seu caminho por 7 dias e alcançou na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite e disse-lhe: Guarda-te que não fales a Jacó nem bem e nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó e armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com seus irmãos a sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste que te esquivaste de mim, levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente, e te esquivaste de mim, e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria e com cânticos, e com tamboril e com harpa? Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente, pois, agora andaste fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: Guarda-te que não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora, se te queres ir embora,
porquanto tinhas saudades de voltar à casa de teu pai, porque furtaste os meus deuses. Então respondeu Jacó e disse a Labão: por que temia? Pois que dizia comigo: se porventura me não arrebatarias as tuas filhas. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu do que está comigo, e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Léa, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Léa, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles. E apalpou Labão sobre a tenda e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado? Que tão furiosamente me tens perseguido. Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casa? Ponho-o aqui diante dos meus irmãos e teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu despedaçado, eu pagava o furtado de dia e o furtado de noite, da minha mão o requerias. Estive eu, de sorte que de dia me consumiu o calor, e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 te servi por tuas duas filhas, e 6 anos por teu rebanho. Mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. O pacto entre Labão e Jacó em Galíade. Então respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho, e tudo o que vês meu é. E que farei hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que tiveram? Agora, pois, vem e façamos concerto, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna. E disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras, e tomaram pedras, e fizeram um montão, e comeram ali, sobre aquele montão. E chamou Labão Jegar-Saduta, porém Jacó chamou-lhe Galíade. Então disse Labão: este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se chamou o seu nome Galide. E Mispa, portanto, disse: atende o Senhor entre mim e ti, para quando nós estivermos apartados um do outro. E Mispa, portanto, disse: atende o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, mesmo que ninguém esteja convosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este mesmo montão, e eis aqui essa coluna que levantei entre mim e entre ti.
este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha de que eu não passarei este montão para lá, e que tu não passarás este montão e esta coluna para cá, para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã, de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-lhes e partiu, e voltou Labão ao seu lugar. Façamos agora a leitura de Gênesis 32. Diz assim: E foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. Glória a Deus, aleluia. E Jacó disse, quando os viu: Este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar Maanaim. Maanaim. Jacó envia mensageiros a Esaú. E enviou Jacó mensageiros diante da sua face a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhes, dizendo: Assim direis a meu senhor Esaú, assim diz Jacó, teu servo: Como peregrino, morei com Labão e me detive lá até agora. E tenho bois e jumentos e ovelhas, e servos e servas, e enviarei para o anunciar o meu senhor, para que ache graça a teus olhos. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te, e 400 varões com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos, porque dizia: Se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque. Ó Senhor, que me disseste: torna-te a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que investe com teu servo, porquanto com meu capítulo passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peste, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo, para que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu disseste: certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para seu irmão Esaú. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelos de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E deu na mão dos seus servos cada rebanho à parte. E disse a seus servos: Passai adiante da minha face, e ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: De quem és? Para onde vais? De quem sois? De quem são estes diante da tua face? Então dirás: São de teu servo Jacó, presente que envia a meu senhor, a Esaú. E eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também
ao segundo e ao terceiro, e a todos que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: Conforme esta mesma palavra falareis a Esaú quando o achardes. E direis também: Eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: Eu o emplacarei com o presente que vai diante de mim, e depois verei a sua face. Porventura aceitará a minha face. Assim passou o presente diante da sua face. Ele, porém, passou aquela noite no arraial. Agora, Jacó passa o véu de Jaboque e luta com um anjo, o Val de Jaboque. E levantando-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tornou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse: Não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas meu nome? E abençoou-os ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso, os filhos de Israel não come o nervo encolhido que está sobre a junta da coxa, até o dia de hoje, porquanto ele tocará a jumenta da coxa de Jacó no nervo encolhido. Bem, agora vejamos a leitura do capítulo 33. Não é isso? Diz assim: o encontro de Esaú e Jacó. E levantou-se Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léa e Raquel e as 2 servas. E pôs as servas e seus filhos na frente, e a Léa e a seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o e choraram. Depois levantou seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são estes contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos inclinaram-se. Chegou também Léa com seus filhos e inclinaram-se. E doenças chegam José e Raquel e inclina-se. E chegou também Léa com seus filhos e inclinaram-se. Depois chegaram José e Raquel e inclinaram-se. E disse Esaú: De que te serve todo esse bando que tenho encontrado? E ele disse: Para achar graça aos olhos de meu sentar.
Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. Então disse Jacó: não sei, agora tenho achado graça a teus olhos. Peço-te que não tomes o meu azor, peço-te que não tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tornaste contentamento em mim, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te a minha aflição que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo, e instalou com ele, até que a tomou. E disse: caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém, ele lhe disse: meu servo, porém lhe disse: meu servo, sabe que estes filhos são tenros e que têm comigo ovelhas e vacas de leite. Se as fadigadas somente um dia, porém ele lhe disse: meu senhor sabe que estes trilhos são menos e que tenham consigo ovelhas e vacas de leite. Se afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe a meu senhor diante da face de teu servo, e eu irei como ela, pouco a pouco, conforme o Japão. Desculpa. Ora, passe o meu servo diante da face de meu servo, de seu servo, e eu irei como guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face, e conforme o passo dos meninos, até que chegue o meu senhor em Seir. Desta gente, e Esaú disse: deixarei logo contigo desta gente que está comigo. E ele disse: para que é isso? Posto que eu age graças aos olhos de meu senhor. Assim se tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou o nome daquele lugar de Sucote. Jacó chega a Siquém e levanta um altar. E chegou Jacó, salvo a cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padarã, e fez o seu assento diante da cidade. E comprou uma parte comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda, da mão dos filhos de Ramon, pai de Siquém, por 100 poços de dinheiro. E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Glórias a Deus, aleluia. Então, encerramos hoje a leitura dos capítulos 32, 33 e 34. Vejamos agora o 34. Diná e os siquenitas. E saiu Diná, filha de Léa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Hoje é 31. Hoje é 31, 32 e 33. Então, encerramos a leitura. Que Deus nos abençoe todos, nos guarde, nos proteja. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado.